Banco do Brasil vai conceder ou não vai conceder crédito rural em 2026? O banco vai ser mais seletivo? A carteira agro vai sofrer? O crédito rural será negado? Quer saber se sim ou se não e o que está acontecendo? Fica com a gente até o final que você vai entender tudo. O Banco do Brasil divulgou semana passada os números do quarto trimestre de 2025 e se você está acompanhando, 2025 foi um ano extremamente desafiador para o Banco do Brasil, principalmente pela inadimplência na carteira de agronegócio. Inadimplência, recuperação judicial, rolagem de dívida, tudo isso impactou demais o Banco do Brasil. Os números foram bons, melhores do que se imaginava, mas existem algumas mágicas contábeis, algumas mágicas que só os bancos sabem que fizeram com que os números ficassem melhores. Mas nós vamos entender nesse vídeo como esses números foram divulgados, o que ele impacta o crédito rural e como isso vai ficar em 2026. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um quadro do Seu Direito no Agro aqui no canal Rocha Mazo no YouTube. Vamos lá? Desempenho do Banco do Brasil e perspectivas para 2026. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui no microfone. Vamos embora. Principais insights e destaques dos resultados. Vamos começar pelos números, né? Todo mundo gosta de número. Vamos entender, né? O lucro do BB no quarto trimestre de 2025 teve uma queda ano a ano no comparativo histórico, mas superou as expectativas. O mercado estava precificando isso para baixo, né? O lucro líquido ajustado foi de aproximadamente 5,7 bilhões de reais, 40% menor em comparação ao quarto trimestre de 2024, quando o lucro do banco foi histórico, acima do consenso do mercado. Recuperação sequencial com relevância de efeitos fiscais, tributo positivo e itens não recorrentes. Por isso que eu disse das mágicas que só os bancos podem fazer para apresentar bons resultados aos seus acionistas. O ROI, que é o retorno sobre retorno do capital, ainda se mantém abaixo do histórico e do custo de capital, indicativo de resultados abaixo da média do setor. Vamos explicar para você também o que é ROI, tá? Vai chegar uma hora aí, por isso que eu não quis falar agora, tá? Direção estratégica para 2026. Para onde vai o banco agora nesse ano de 2026? A direção estratégica está focada na recuperação lenta e disciplinada dos números do banco. A administração reforçou que em 2026 será um ano desafiador e que o banco fará gestão de risco e rebalanceamento da carteira de crédito. É por isso que eu te perguntei lá no começo se você acha que o banco vai dar dinheiro para o agro ou não, né? Rebalanceamento de carteira de crédito. O que é isso? É ver para quem que vai dar dinheiro, como vai dar dinheiro, que garantia que vai ter, que tipo de tomador eles vão aceitar. Que tipo de produtor vai poder pegar dinheiro ou não vai poder pegar dinheiro, falando o português direto e reto. Abre aspas, 2005 foi desafiador, 2026 será desafiador. Mas será desafiador dentro de um desafio que já aprendemos como fazer. Essa é a presidente do Banco do Brasil. Mas o que eles já aprenderam a fazer? Vamos ver? O Guidance 2026, Guidance é mudança de direção, tá? O lucro líquido previsto entre de 22 bilhões a 26 bilhões e crescimento modesto da carteira de crédito, de 0,5% a 4,5%. Então esses números, eles eram muito mais... a expectativa era de números muito melhores para 2026, mas o carrego dos débitos de 2025 e tudo que aconteceu em 2025 fizeram com que o banco anunciasse uma política de lucros mais conservadora. A projeção do ROI, low teens, né? Você vai ver também o que é isso. E restrição de crescimento aponta para foco em qualidade e disciplina, não expansão agressiva. O que é o ROI? É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Significa que, no caso do low teens, que é a projeção de ROI, entre 10% e 13% ao ano aproximadamente. Ok, é um número positivo, mas o que isso significa no mercado financeiro? O que a gente usa no mercado financeiro para ler o que é um low teens, um high teens, um mid teens, né? De 10% a 13%, low, baixo. Médio, 14% a 16%, high, acima de 17%. 20% a mais é considerado demais
forte demais para bancos, para o setor bancário. Então, o Banco do Brasil está trabalhando com uma perspectiva a mais baixa possível dentro do setor bancário, dentro do lucro, dentro do ROI. Interpretação prática para você que não está tão familiarizado com esse tipo de informação, com esse tipo de nomenclatura, né? Se o Banco do Brasil projeta ROI em Law Teams, significa está acima de 10%, está abaixo do padrão histórico de grandes bancos privados, pode estar próximo ou apenas levemente acima do custo do capital, que é o custo de se manter aquilo que tem, né? Porque todo capital gera um custo, gera despesas operacionais. Então, isso aí, se você trouxer a inflação do período, se você trouxer a taxa de juros e tudo que o banco tem que desembolsar para manter o seu capital próprio, 10% é na linha de corte do equilíbrio. Contexto bancário brasileiro, né, um histórico, né? Itaú e Bradesco já operaram com ROI de 18% a 22%. O Banco do Brasil já operou em patamar semelhante e o ROI abaixo de 13% indica rentabilidade pressionada, né? Então, assim, vai dar lucro, mas tem que muita coisa dar certo e o que deu errado tem que ser revisto, né? Qual é a consequência geral dessa perspectiva? O banco está em modo de transição, ou seja, priorizando mitigação de perda, diminuição das perdas e estruturação de receitas antes de retomar o crescimento. Então, com a medida provisória 1314 e a 1328, as renegociações, alongamento dessas dívidas, né, via renegociação, não necessariamente via prorrogação, como a gente já explicou aqui, que são coisas diferentes, o banco deu uma ajeitada na casa, deu uma explicação ao mercado, aos acionistas e mostrou, olha, de fato tomamos aqui um solavanco, mas nós estamos tomando muitas medidas de reestruturação e retomada de crescimento lenta e gradual, tá? Inadimplência e provisões, o impacto direto, a machadada, a paulada que o banco tomou em 2025. Inadimplência com foco no agronegócio. As provisões para devedores duvidosos, chamados de PDD, e o custo de crédito continuam elevados, impulsionados pela deterioração da carteira agro. O setor rural é visto por analistas como principal fator de risco e provisões no balanço. O banco prevê redução ou crescimento zero na carteira agro no Guidance 2026, refletindo menor apetite ou cautela. Isso aqui responde à pergunta do começo do vídeo. Eu tenho certeza que você ficou aqui até agora comigo e com o time, com o Pedro, com o Lucas, que está aqui também hoje, para ter essa resposta. Vai ficar mais apertado para pegar dinheiro do agro, mesmo com plano safra bilionário, tendo ainda recursos. Porque o banco não vai dar dinheiro sem garantias, sem estruturação, sem bons projetos, sem documentação correta, sem que o produtor esteja organizado. Isso eu posso afirmar para você que vai acontecer, já está acontecendo e vai piorar. Consequência geral, a qualidade do crédito no agronegócio é input central, é entrada central para entender balanços futuros, afetando ROI, provisões, solvência e capacidade de distribuição de lucros. Tudo é mercado, tudo é mostrar a força para o mercado, para o valor da ação, para dividendos, para que as pessoas vão lá e comprem as ações do Banco do Brasil, investam no Banco do Brasil e mantenham o Banco do Brasil, essa empresa tão forte. Dividendos e retorno ao acionista. Vamos ver como é que isso funcionou, né? Dividendos robustos não devem voltar no curto prazo, distribuição mais contida e disciplinada. A administração aponta priorização de capital para reforço de carteira e mitigação de perda. Então veja só, reforço de carteira, mitigação de perda é o mote, a política do banco a partir de 2026. Nossos segmentos já estão muito consolidados, como Private e Estilo, são as carteiras high do banco, né? Para dar grana para quem é rico. E para 2026 vamos intensificar o foco em segmentos de elevado potencial. O agro tem elevado potencial? Obviamente que tem, mas apresenta muito risco e o banco vai ser mais contido. Então, a presidente do banco deu essas declarações em entrevista nesta semana passada. Consequência geral, retorno ao acionista passa para segundo plano frente às restrições operacionais. É tática de rearranjo na verdade. O banco vai mudar a sua política, tá? Efeito do banco que está
em liquidação no Brasil, né? O impacto extraordinário do reforço ao Fundo Garantidor de Crédito, né? O banco deve desembolsar cerca de 5 bilhões para reforçar o Fundo Garantidor de Crédito, decorrente da liquidação daquele banco, o que retira liquidez e receita potencial. Consequência geral, ainda mais pressão sobre caixa, receitas e potenciais investimentos em crédito. O FGC, como eu já expliquei aqui em outro vídeo, se você não viu, é um fundo garantidor de crédito criado pelos próprios bancos que fazem depósitos lá para garantir depósitos até R$250 mil. Então, se você tem num banco qualquer que vier a perder, que for liquidado, que falir, o fundo garantidor de crédito devolve para você R$250 mil por CPF em até 4 operações. Grosso modo é isso. Não é o objetivo do vídeo, mas era legal eu te explicar isso. Como tudo isso se interconecta, né? Você está vendo aqui nessa imagem que o Pedro fez aqui, né? O lucro líquido surpreende, o PDD está em alta, o ROI é fraco, o lucro surpreende, mas, na verdade, a inadimplência está batendo forte ainda no Banco do Brasil, tá? Reforça a visão de que o desempenho aparente é superficial, tá? Como tudo isso se interconecta com o agro agora? Ponto crítico no balanço, expectativa de crescimento zero, como a gente já disse, projeção cautelosa reflete pressão na carteira rural, recuperação financeira lenta no agronegócio e deterioração da carteira rural, o que a gente já falou aqui. Tudo isso afeta provisões, ROI, concessão de crédito futuro. Concessão de crédito futuro. Se você precisa de financiamento, é melhor correr e se organizar, porque senão pode ser que você não consiga e é muito provável que os produtores desorganizados não consigam. FGC e Caixa Reforço Extraordinário FGC, depósito que a gente acabou de dizer, reduz o caixa disponível e afeta a capacidade lateral de empréstimo e rentabilidade. Isso é contabilidade bancária pura, tá? Impulsos e ameaças para o agro brasileiro. Deterioração da carteira agrícola, a inadimplência crescente impacta provisões, retração e estagnação no crédito agro 2026, reduz a acessibilidade para produtores, como a gente já falou, custo de crédito elevado e menor ROI, condição mais rigorosa para a condição de crédito no campo. Vai ficar mais difícil, ponto. Não vou mais falar, você já sabe disso. Pode me cobrar, se você for no Banco do Brasil e conseguir um financiamento rápido, sendo um produtor desorganizado, pode vir aqui e falar assim, você está errado, e eu vou pedir desculpa. Eu faço esse compromisso, eu peço desculpa. Elementos que serão monitorados dentro das estratégias de mitigação de risco. Reavaliação de garantias, renegociação de dívidas, redução da exposição do banco, expectativa de novo ciclo de juros, né? Está se falando em diminuição da Selic, especialmente esse ano que é ano eleitoral, muito provavelmente isso vai acontecer. Ambiente pós-corte pode melhorar condições para produtores e retorno ao crédito, mas isso precisa acontecer. A próxima reunião do Copom deve acontecer no começo de março, e aí nós vamos ver se isso vai, de fato, se concretizar. Agora que você já entendeu o contexto, vamos analisar as matrizes que compõem a estrutura da gestão de crédito, o que é, de fato, levado em consideração. Aqui eu vou fazer uma pausa. Eu criei uma matriz de risco para te explicar tudo como funciona, como o banco lê isso, o que ele leva em consideração em cada uma das suas matrizes de risco, de forma simples e bem objetiva. Só que, para eu te explicar tudo isso, o vídeo ficaria muito longo, ia tomar muito teu tempo, nós estamos na sexta-feira aqui, todo mundo sextou, todo mundo quer dar aquela descansada, ainda que esteja, muita gente ainda está no carnaval, né, Pedro? Brasil afora aí, Bahia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, os meninos aqui foram para Belo Horizonte, falaram que lá é maravilhoso o carnaval, um dia eu quero conhecer, mas todo mundo quer dar uma saidinha. Então esse vídeo aqui é só para você entender o que aconteceu com o banco e para te comprovar que crédito rural vai ficar mais difícil, tá? Então, olha, eu dividi esse vídeo aqui em duas partes. O próximo vai ser amanhã, sábado, dia 21, né? 21 de fevereiro, às 8 horas da noite, o parte 2, onde eu explico toda a matriz de risco, como isso impacta e o que você precisa fazer para entender o jogo do banco e jogar bem esse jogo e vencer no final. Chegamos às matrizes, eu desenvolvi um método que você vai entender o que a crise no banco do crédito no agro mudou na gestão de risco e de concessão de crédito rural a partir de 2026. E esse assunto merece muita atenção, por isso que eu fiz isso. Então, sem ficar aqui
floreando muita coisa. No sábado você vai estar relaxado, descansado, 8 horas da noite, pega o seu celular, a sua televisão, o seu tablet. Eu estou analisando aqui as estatísticas, eu estou vendo que muita gente vê os nossos vídeos pela TV, né? Então, faz todo sentido essas apresentações que o Pedro faz aqui, bem visuais, porque fica grande na TV. Eu fui testar, viu, Pedro? Que eu tenho o costume de ver no celular e fica muito bom mesmo. Acho que o pessoal está gostando. Mas a maioria do pessoal ainda vê no celular, então eu sugiro que você vire o celular de lado, assim, que fica melhor para ver, tá? E você vai entender exatamente como que isso funciona. E vou te aproveitar também, pedir para você colocar na sua agenda, tá? Eu vou fazer um evento, eu e meu time, Pedro, Lucas, o Pedro Rocha e toda a nossa equipe aqui, nós vamos fazer um evento online 100% gratuito nos dias 2, 4 e 5 de março, às 20 horas. Nesse mesmo formato que você está acostumado, eu vou vir aqui te explicar o caminho do crédito rural. Descubra como ter acesso a crédito rural, mesmo sendo um produtor endividado. A minha lógica, o meu método, a minha vontade é te mostrar como você pode gerenciar as suas dívidas, como você pode entender as suas dívidas e fazer com que elas sejam pagas de uma maneira correta, de uma maneira estruturada, fazendo com que você tenha melhores condições de ter crédito e que tipo de crédito você vai ter e aquilo que você pode, deve ou não deve fazer para custear a sua produção. Não perca, é gratuito, é online, é dia 2, 4 e 5 de março. Põe na sua agenda um encontro comigo ao vivo para, como você já está acostumado aqui nos vídeos do YouTube, eu vou te ensinar gratuitamente como você pode melhorar como produtor rural, se transformando no empresário rural do futuro. E também vou fazer aqui mais um desafio e agradecer. Nós tivemos no nosso vídeo de sexta-feira passada mais de 30 mil visualizações. E continua tendo visualizações. E no vídeo de quarta-feira, nós já estamos chegando a quase 5 mil visualizações. E tivemos aí um crescimento muito grande de seguidores, então, de inscritos. Eu tenho muito a agradecer a você. E como a gente está fazendo, a gente tem um entregável. Eu vou te dar uma planilha com as matrizes de risco para você entender de fato como isso funciona. Mas eu preciso da sua ajuda. Precisamos de 1000 views e 100 likes amanhã para destravar a liberação desse entregável, desse bônus, essa planilha que eu vou te dar para você ter aí um pedacinho da Rocha Maso aí na sua casa. Então, 1000 likes, 1000 views, 100 likes, está destravado. Amanhã, no final da parte 2, o Pedro vai colocar o link com a planilha para você. Tenho certeza que você vai tirar de letra toda essa galera, comunidade Rocha Maso. Nós vamos ter muito mais de 1000, se Deus quiser, muito mais de 100 likes, muitos comentários e muito, muito, muito obrigado. Fique com Deus, vai curtir a sexta-feira. Pedro? A galera que quer se inscrever no evento, vai ter o primeiro link aqui na descrição. Para você se inscrever no evento, vai ter o primeiro link aqui para se inscrever no evento e depois a gente destrava e coloca o segundo com o entregável, correto? Galera, vai aproveitar a sexta, vê o nosso vídeo, sai para se divertir, vai ser feliz e volta aqui amanhã às 8 que o parte 2 tá prontinho para você, beleza? Valeu, um abraço, fique com Deus, até logo.